Depois ela me faz essa tragédia e a gente não pôde evitar. Será que a gente podia evitar? De que forma a gente podia evitar? Entendeu? O questionamento veio daí. E eu já li a tarô, né? E eu estou achando um negócio. E aí eu fui pro lado da astrologia. Conheci o Facciolo num congresso e aí eu entrei na escola dele. Eu formei lá. Gente, onde que tá? Ah, é tão pequenininho esse negócio aqui. Boa tarde. Muita coisa que eu queria dizer o Constantino já disse, já adiantou. Então nós vamos aproveitar, explorar alguns outros aspectos da coisa e avançar um pouco, né, e vai dar mais tempo para vocês falarem. Então, nesse sentido, quer dizer, o Constantino me facilitou, porque já eliminou uma série de coisas, e ao mesmo tempo ele diminuiu minha margem de manobra, que é a expressão popular que a gente usa, tá? Que introduz diretamente a discussão da liberdade. Tá? Quando a gente diz minha margem de manobra é grande ou é pequena, nós estamos dizendo exatamente de um jeito popular o que se discutiu aqui, por exemplo, e o que se discute normalmente em relação à questão da liberdade. Olha, eu não vou nem entrar na discussão que grande parte, quase todos os nossos atos e decisões carregam um peso enorme do passado. São condicionamentos, hábitos, valores que a gente absorveu. Na nossa vida, o passado aparece como hereditariedade biológica, nós não controlamos isso, está dada. O nosso mapa de nascimento, tá certo? Tem gente que se dá bem com o seu próprio mapa de nascimento, mas tem gente que vive as turras com ele, né? Nós não escolhemos, pelo menos não conscientemente agora. Podemos ter discutido isso antes, não sei o quê, mas agora, do ponto de vista de agora, nós não escolhemos o mapa de nascimento. Então, tem hereditariedade biológica, tem um mapa de nascimento que nos dá certas características, algumas possibilidades, né? E também algumas limitações. A gente não pode ser o que quer na vida, qualquer coisa, a qualquer momento. Quer dizer, pode, mas uma outra circunstância que eu vou tentar esclarecer também e que o Constantino já esboçou. Aquilo nos limita, né? E finalmente, o meio familiar e social, que é onde a gente nasce, cresce e se desenvolve, também nós não escolhemos. Cada ato, por mais simples que seja, alguém, por exemplo, entra numa concessionária, né? Vai comprar um carro, olha, conversa com todo mundo, pergunta preço, informação sobre o motor, tarará, aí pega e escolhe o carrão vermelho e sai. Na hora que ele sai, a gente pega ele e fala assim: por que você escolheu o carro vermelho? Porque é mais barato e tal? Não, eu escolhi porque eu adoro vermelho. Vermelho é a cor da vida, da energia, né? E eu estou num momento da minha vida, né, muito alegre e expressando isso através dessa escolha vermelha. Bom, isso é o que ele diz. Vai conversar com a mãe dele e a mãe dele vai falar o seguinte: ele gostava de vermelho mesmo antes de falar qualquer coisa, tá? Ele não tem controle sobre esse gosto do vermelho, já está lá. Seja porque Marte é muito forte no mapa de nascimento dele, seja porque ele, por hereditariedade, herdou essa característica de alguém da família. Mas, quando a gente tem uma característica que já vem e que nós não temos controle sobre ela, e nós gostamos e nos damos bem com isso, né? Normalmente nós assumimos, o ego humano assume isso como uma vontade própria, é uma ilusão. Como no exemplo que eu dei, o gosto já estava antes do desenvolvimento do feto, do ego, antes do desenvolvimento da linguagem verbal, tá? Já estava dado, mas o sujeito se ilude, né? Se ilude porque gosta. Como ele gosta, se dá bem com aquilo, é um mecanismo do ego viver
né, nessa ilusão de que tem o controle, porque a palavra-chave fundamental para o ego é exatamente ter controle sobre as coisas. Né? Uma das coisas que o ego de um ser humano mais odeia é perceber que não tem controle sobre determinada característica sua própria. Né? Ele fica mortificado quando isso acontece. Né? Se ele tem tal ou qual inclinação e adquiriu na vida social dele determinadas características, ele vai dizer que ele tem aquilo porque ele quer. Filo porque quilo. Esse é o lema do Dr. Jânio Quadros, mas esse é o lema do ego. Né? Esse é o lema do ego. Mesmo sabendo e ficando claro através de um exame que ele está iludido. Né? Isso já estava lá nele bem antes dele tomar qualquer decisão consciente na vida. Portanto, admitimos claramente o seguinte: o passado pesa e pesa violentamente. Tá? É uma ordenação. No entanto, a liberdade de livre-arbítrio existe. Se a liberdade de livre-arbítrio não existisse, gente, o direito, por exemplo, estudar direito, fazer um código penal, não teria o menor sentido. Concordam? Veja, se está tudo pré-determinado, e se as pessoas vão cometer aquela transgressão, né, ele não é responsável. Quer dizer, o conceito de responsabilidade, se você não admite que tem livre-arbítrio, que existe a possibilidade de uma liberdade limitada, relativa, a liberdade está sempre relacionada a uma ordenação natural, humana ou cosmológica. Tá? A astrologia exatamente é uma representação da ponte que existe entre esses três níveis de realidade: né? Cosmologia, mundo humano e mundo natural. E portanto a astrologia virou, né, desde a antiguidade, um símbolo de uma estrutura que está determinada, que tem um destino. Tá? Mas se isso tivesse determinado 100%, entende? Falar de liberdade, falar de responsabilidade e de responsabilizar alguém, né, do ponto de vista humano, eu estou falando, não espiritual, humano, social, não teria o menor sentido. Fulano cometeu o crime porque já estava ou no código genético dele, ou no mapa astrológico dele, ou no meio social dele, ele não tinha outra condição. Portanto, punir essa pessoa é absolutamente uma arbitrariedade. Né? Uma arbitrariedade. Se não existe um mínimo de liberdade onde a pessoa possa atuar e fazer escolhas, não tem o menor sentido. Então, os juristas defendem a noção de liberdade de uma maneira enorme, porque é fundamental para a atividade deles. Os religiosos, principalmente as religiões semíticas, né, ocidentais, judaísmo, cristianismo e islamismo. A teologia moral não pode se sustentar, e a doutrina da retribuição não tem a menor sustentação, tá certo? Se você não tiver o conceito de livre-arbítrio. Né? Porque se fulano vai para o céu, para o purgatório, para o inferno, tá, em função do quê? Se tivesse tudo predestinado, essa teologia e essa doutrina da retribuição não teria o menor sentido. Teria que ser liquidado, né? Uma coisa também seria algo arbitrário, né? Colocar alguém no céu, no purgatório ou no inferno, se não tivesse livre-arbítrio, se tudo tivesse predestinado totalmente, integralmente. E a liberdade é fundamental, né, para o movimento liberal. Começou no século XVIII, com John Locke, aliás no século XVII, com John Locke, e aí vai acontecer o seguinte: aí o conceito de liberdade no movimento liberal, que implica, né, um liberalismo político, um liberalismo econômico, um liberalismo ideológico, vai implicar o seguinte:
no movimento liberal, o conceito de liberdade ele é quase palpável, concreto,